Olá, muito bom dia, amigo pecuarista. Hoje, quinta-feira, dia 14 de fevereiro. E hoje nós vamos falar sobre os confinamentos da JBS com a equipe de Guaiçara, interior do estado de São Paulo. E no nosso especial de ovinocultura, a zootecnista, pesquisadora e ovinocultura Daiane Almeida nos traz toda a sua experiência técnica e lições para você aumentar os índices da sua produção de ovinos, né? Ela vai estar conosco e também o amigo e criador André Camozzato, né, do projeto Pensando Cordeiros, que está também lá na Nova Zelândia. E ainda, meteorologia para as áreas de passagens e todas as informações dos remates aqui do Canal Rural. E para iniciar essa quinta, nós vamos de Conexão JBS. Portanto, já está conosco o Gustavo Barros, ele que é originador e fala direto do confinamento lá de Guaiçara. Olá, Gustavo, bom dia, obrigado por estar nos atendendo e poder trazer para nós as suas experiências, o seu dia a dia aí no confinamento de Guaiçara. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia, Devanir e os amigos do Balcão do Boi. Você me ouve, Gustavo? Olá, bom dia. Bom dia, Devanir. Tá me ouvindo? Ok. Tá aí falando com o Gustavo Barros, né? Ele que vai nos trazer as informações aí, falar das modalidades de confinamento, como colocar os seus bois no confinamento, todo o trabalho, tá? Então, fique à vontade, Gustavo, para trazer aí todas as informações a respeito das modalidades de tudo que acontece para colocar os animais no confinamento. Gustavo. Bom dia, Devanir e aos amigos do Balcão do Boi. Estamos aqui em Guaiçara, né, fazendo contato com os nossos parceiros aqui e estamos aqui. Nosso dia a dia é isso que você falou, é o contato direto, né, com os pecuaristas e demonstrando aí as nossas modalidades que nós temos. E tem muita gente que não conhece ainda, né? Então, o nosso trabalho é esse. Nós vamos fazer visita aos parceiros, aquelas pessoas que querem conhecer como que funciona e receber também aqueles que querem vir conhecer nossa estrutura, como que funciona. Estamos aqui à disposição, Devanir. Tá certo. Agora, Gustavo, vamos... nós falamos no contexto geral, mas eu gostaria que você trouxesse esses detalhes das modalidades de confinamento, como usar o Boitel, como é que funciona, como é que são os passos, a captação, como se capta esses animais e quais são os argumentos, as dúvidas que os criadores possuem para mandar os bois para o confinamento. Certo. Então, nós estamos aqui, Devanir, para atender todo tipo de parceiro, tá? Então, tem parceiro que é mais conservador, a gente indica uma modalidade como, por exemplo, a arroba produzida. Aquele que já é mais arrojado, já pode ir na diária. E isso, lógico, de acordo com o perfil do gado, né? Também. Então, nós vamos fazendo esse trabalho aí até de orientar qual seria a melhor modalidade, mas sempre deixando essa decisão para ele. As nossas modalidades hoje são a parceria, a ração consumida, né? A diária e a arroba produzida. Né? Então, nosso trabalho é de desmistificar essa questão do confinamento. Muita gente ainda está entrando nisso, né? Não conhece direito como funciona e nós vamos até ele para mostrar e também trazê-lo aqui para dentro do confinamento, para mostrar tudo como que funciona. E nossa abrangência aí, a gente tem andado bastante, né, no estado de São Paulo inteiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Rio de Janeiro. Temos andado bastante aí, Devanir. Isso aí é interessante. Muita gente, às vezes o produtor vai até a unidade acompanhar os trabalhos dos seus animais, já aproveita também com a equipe de originação lá da planta frigorífica, encaminhá-los ou acompanhá-los aí ao confinamento, e aí começa esse bate-papo aí para entender e colocar os animais, né, Gustavo?
É verdade. Inclusive, ontem aconteceu um caso desse, né? A Vanessa, que é nossa parceira, que é do frigorífico de Lins, da originação de lá também, ela trouxe um parceiro, né? Um cliente, que é o Lucas Rosa, até que mandar um abraço para ele, lá de Penápolis. E eles estiveram aqui ontem para conhecer a estrutura, tudo, e estreitar essa relação, né? Provavelmente ele deve trazer um gado para a gente também em breve, né? E aproveitar também, Devanir, queria agradecer em contato que nós tivemos através de vocês aí, do Balcão do Boi, com o senhor Carlos Alberto Meirelles, do Canchim Boiturama. Um senhor muito gente boa, conversando com ele bastante, né? E ele tem feito um trabalho fantástico lá de seleção, né? Um gado de primeira. Então, queria mandar um abraço para ele também, para o senhor Carlos Alberto, e agradecer a você aí, Devanir, pela indicação. Nós é que te agradecemos a atenção. E aí eu quero aproveitar e dizer o seguinte, agradecer a sua atenção e também a Vanessa, que foi o elo de ligação aí para manter esse contato contigo. Então, muito obrigado. E o senhor Carlos realmente é um grande produtor, um grande selecionador e um grande parceiro do Balcão do Boi e do Conexão JBS agora, através dos confinamentos. Então, que bom, que maravilha. Isso é que é importante, porque aí o produtor passa a entender realmente todo esse processo. Então, voltando a falar dos confinamentos, o Gustavo, eu mais uma vez eu gostaria do seguinte, vamos elencar, item a item, pode sugerir aí 4, 5 dicas para o produtor ficar atento a detalhes para colocar esses animais no confinamento. Por exemplo, tem ajuda de frente, rejeito de coxo. Quais são mais as outras dicas aí, o Gustavo? Então, Devanir, tem isso que você falou, essa ajuda de frete, que na verdade ajuda muito mesmo, né? A gente tem uma ajuda boa de frete. É uma operação que ele não vai ter desembolso financeiro, né? O que ele vai mandar o gado para nós vamos fazer todo o trabalho de engorda, de terminação desse gado com qualidade, que é o que o mercado hoje quer e até bonifica isso, né? É uma operação que tem segurança, não traz risco para ele, como você falou. Se acontecer, porque acontece de morrer um boi, como morre na fazenda também, esse boi entrou aqui sadio, ele não vai perder esse boi, nós vamos pagar por esse boi, né? E tem toda a experiência, a expertise, né, da equipe, uma equipe de profissionais treinados para aquilo, né? Cada um com foco na operação, no detalhe mesmo, no dia a dia ali, e toda a estrutura, né, o preparo que tem todo aqui já pronto para receber esses animais. E é um trabalho muito bom que a gente vem fazendo e os resultados também têm sido muito bons. E tanto é que parceiros... Aqui é recente que o Boitel nosso aqui em Guaiçara, né? Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que tem isso, 2 anos. E então o pessoal está conhecendo agora. Então, graças a Deus, aqueles primeiros que entraram com a gente aqui já estão no 3º, 4º, 5ª vez que manda gado para a gente aqui. E é importante ressaltar também, Gustavo, que o produtor tem liberdade de estar lá conferir, porque os animais é dele, não é verdade? Com certeza. Aqui a gente está de porteira aberta, então o pessoal é acessível, né? Os parceiros nossos estão sempre aqui com a gente, o boi é dele, então é lógico, é uma responsabilidade grande nossa e nós fazemos questão que ele acompanhe de perto mesmo, até porque é uma parceria, né? Eu costumo dizer que parceria tem que ser bom para os 2 lados, então a gente se preza muito por isso, né? Então, e aí os parceiros acabam virando amigo depois. Agora, e outro detalhe, né? A gente fala muito de planejamento. E essa primeira visita, esse primeiro contato, faz parte do planejamento. Então, ele vai conhecendo, fazendo conta e aí vai planejando. Boi para as águas, boi para a seca, utilize o confinamento e o Gustavo está lá à disposição. O Gustavo e toda a equipe aí do confinamento de Guaiçara, não é mesmo, Gustavo? Com certeza, Devanir. Nós estamos aqui, uma equipe excelente, nossos colegas aqui, todos preparados, cada um na sua área, né?
na rastreabilidade, na sanidade, na nutrição, o pessoal do transporte também, e até a ponta final lá do frigorífico. Nós somos uma equipe, na verdade, grande, e todo mundo treinado aí, zelando pelos animais dos nossos parceiros, preocupando com o bem-estar animal. Então, é isso aí. Tá certo. Então, tá bom. Gustavo, muito obrigado da sua participação. Um ótimo dia e bons negócios. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí, Devanir. Tá certo. Eu quero aproveitar e lembrá-los de que eu conversei com o Gustavo Barros, que é lá da unidade de Guaiçara, pertinho de Lins, mas os confinamentos da JBS estão localizados em Guaiçara, como eu falei. Depois nós temos uma unidade em Castilho, ali também na Marechal Rondon, já quase próximo à divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Depois nós temos uma outra unidade em Terenos, que é bem próximo à capital, Campo Grande, e a outra unidade, a quarta unidade, é a unidade de Lucas do Rio Verde, no Médio Norte de Mato Grossense. Então, todas as unidades aí aptas. E se você quer mais informações, falar com o pessoal, você pode também enviar um WhatsApp para o 11 o 99284-1499, que é o WhatsApp do Bom Negócio, tá bom? Bom, Conexão JBS vai ficando por aqui, mas na sequência eu vou conversar com a zootecnista, pesquisadora e ovinocultora Daiane Almeida, direto lá da Nova Zelândia. E também vou conversar, ou melhor, primeiramente eu vou conversar com o criador brasileiro André Camozato, também que está em visita lá na Nova Zelândia e vai falar conosco. Então, 2 grandes bate-papos, não perca. E faz o seguinte, você quer tirar dúvida, quer saber mais sobre ovinocultura, quer fazer uma pergunta para o André ou para a Daiane, envie um WhatsApp para nós, 11 94322 0886, ok? É o WhatsApp do Balcão do Boi. É rapidinho, 2 minutos e estarei de volta. De volta com o Balcão do Boi, e como eu falei no início do programa, hoje nós vamos até a Nova Zelândia, né? Nós temos 2 grandes convidados para falarmos sobre ovinocultura excepcional. E olha, tem 2 grandes convidados, 2 grandes conhecedores, e eu quero te chamar o seguinte, e já vai enviando seu WhatsApp aí, quer saber sobre ovinocultura de precisão, de qualidade, de eficiência? 11 94322 0886. Vai enviando as suas perguntas aqui, porque olha só quem está comigo. Tá com um cadinho de sono lá, porque trabalhou o dia inteiro, já são quase meia-noite lá na Nova Zelândia. André Camozato, bom dia para nós, boa noite para você, claro. Obrigado por estar nos atendendo. E gostaria que você compartilhasse. Primeira visita à Nova Zelândia, isso tudo é por conta da ovinocultura, André? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que é da ovinocultura, o pessoal que é da pecuária. Primeira visita na Nova Zelândia, motivado por busca de conhecimento e também ter uma experiência ao vivo com essas questões que a gente tem corrido atrás aí, que é a parte de produtividade na ovinocultura, tanto para o nosso projeto quanto para fomento, né? Agora, André, você tem o projeto Pensando Cordeiros, mas você também é o pai da ideia, juntamente conosco aqui, você me atendeu quando eu disse a você o seguinte, André, eu gostaria de colocar no Balcão do Boi algo de eficiência para a ovinocultura, eu não quero falar de raças, eu quero falar de funcionalidade. Certo. E você prontamente abraçou essa causa e tem sido realmente um braço forte nosso, juntamente com todos os nossos convidados, sempre com o seu apoio. Então, mais uma vez, de público, eu quero agradecer o seu empenho e dizer o seguinte, a nossa alegria, a nossa satisfação da ovinocultura. E o que você nos traz hoje da sua experiência aí na Nova Zelândia para compartilhar com os ovinocultores brasileiros? Olha, essa participação aqui é bastante de improviso, daria para dizer que a gente nem definiu pauta, em função da viagem estar transcorrendo,
eu tenho recebido muita informação, são várias visitas a propriedades, eu cheguei a fazer 4 visitas em um dia, fora a reunião com produtores. Hoje foi o dia inteiro com reunião com produtores top da região de Guararapa, que é uma região forte de produção, tanto da parte de gado de leite, gado de corte e ovinos. Então, a gente está ainda ruminando essas informações, todas essas confirmações, e diria para uma questão que eu cheguei a uma conclusão bastante lógica, e conversando com os produtores aqui, que aqui não tem nenhuma bala de prata. A situação deles mudou a partir de 1949, quando começou a parte de correção de solo e semeadura e fertilização com avião, principalmente nas áreas de montanha, que é a grande parte da Nova Zelândia, acima de 80%. Em algumas regiões 90%, áreas de montanha, e montanha, áreas bastante íngremes, não como a gente geralmente vê, principalmente no sul, são lugares que não existe nenhuma possibilidade de nem andar com trator, lugares que tu consegue só andar a cavalo ou fazer estrada para andar com quadriciclo, situações bem complicadas, e eles conseguiram transformar essa realidade bem difícil em áreas que eles conseguem produzir durante o ano, manter em produção uma capacidade de carga tipo de 480 a 750 quilos de ovinos por hectare ao longo do ano, e ainda ganhando peso para atingir os objetivos durante a situação que estiver ocorrendo no ano. Pode ser recria, pode ser encarneiramento, pode ser recuperação de score, em situações de clima também bastante complicado, né? Aqui, até esse ano choveu mais aqui na Nova Zelândia, antes numa época que geralmente não chove praticamente nada. Eles têm várias regiões aqui que já estão o pasto bastante seco, bastante amarelo, assim, o visual em geral dessas áreas de montanha. Muitas à beira de praia, solos bastante pobres. Foi uma das surpresas maiores que eu tive, que o top soil, a parte de cima do solo, que é a parte fértil, a matéria orgânica, onde é cultivada a pastagem, ela é bastante fina, né? Então, eles fazem uma agricultura, praticamente uma agricultura de pasto, cultivo de pasto. É um dos segredos, a comida e cultivo de pasto, com correção, com adubação e com ajuste de carga, não só em termos de falar em ajuste de carga, fazem monitoramento dos pastos cada 2 a 3 dias, medição dos pastos com régua própria para cada estação, para primavera, verão, outono e inverno, e vão ajustando essas cargas, dias de pastejo em cada um dos piquetes, geralmente piquetes pequenos, propriedades com várias propriedades aí, digamos propriedades 1.000 hectares, 90 piquetes, 60 piquetes, 1.200 hectares, depende, piquetes de 3, de 6 hectares, alguns de 10, algumas propriedades que são mais complexas em termos até de relevo, piquetes um pouco maiores, mas o ajuste deles é muito fino, muito bom, né? A gente anda pelos pastos, lugares que a gente olha de longe, não nota, chega nos pastos, tem bastante presença de trevo, principalmente nessa época que aqui teve essa chuva inesperada aí, né? Então, matéria seca, esse ajuste é fino durante o ano inteiro, foco na produção, tá? Raça é uma coisa secundária, são animais produtivos para finalidades diferentes. Tem gente que trabalha com raças terminais ou com cruzamentos terminais. Tem pessoas que têm produção com raças tipo Romney, que é o que domina os cruzamentos e os rebanhos principais, e buscando animais superiores
e por 2 caminhos eu consegui participar também de seleção de reprodutores na Wairere. Então, vêm os animais top de dados, né, de coleta de dados, através de vários critérios. Chega a ter 70 pontos que são analisados dentro desses critérios de seleção. E fora esses critérios de seleção por index, os animais são avaliados em termos de morfologia, em termos de qualidade, em geral, assim, parte de aptidão para trabalho, parte dos animais, eles têm que ser bons pelos 2 lados, e esses trabalhos são feitos independentes. Então, não é porque um animal tem um índex alto que alguém vai fazer uma vista grossa, no sentido que, na parte morfológica, ele pode ter algo que limite a parte funcional dele para poder estar trabalhando com 150 matrizes, digamos, e isso é avaliado de uma forma bem criteriosa, e eu estou bastante... a vinda para cá, essas oportunidades que eu tive, e agradeço muito aos produtores daqui, em especial ao vínculo que eu tenho de amizade com a Daiane e com o Derek Daniel, que é o proprietário da Wairere, foi de confirmação de várias convicções que eu tinha em função dessa busca que a gente tem feito já há uns 5, 6 anos em função do nosso projeto. Então, essa é de improviso, assim, que eu poderia dizer que são as coisas principais que eu consegui vivenciar e observar e confirmar aqui. Não tenha dúvida. Agora, André, nós recebemos já uma mensagem aqui. O Guilherme Távora Dorper, Novo Prado. Parabéns, André, mostrando que a transformação é o futuro da ovinocultura. Vamos usar os bons exemplos para nossa ovinocultura. Aproveitando o gancho do Guilherme Távora, se você traçar um paralelo sobre o estágio atual da ovinocultura neozelandesa com a ovinocultura nacional e as facilidades, as condições climáticas e de solo brasileira, você pode dizer que nós estamos próximos ou estamos ainda muito longe de atingirmos a eficiência da ovinocultura brasileira? A ovinocultura brasileira tem um perfil de ser muito pulverizada, né? E a Nova Zelândia é um país pequeno, existem diferenças. Ele é um país bastante vertical no sentido dos paralelos. Então, pega o norte da Nova Zelândia, tem algumas regiões com pastos tropicais. Pega o sul da Nova Zelândia, a parte da Ilha Sul, a diferença de clima, a diferença de temperatura, diferença do verão mais curto, é bastante diferente mesmo aqui, que é um país pequeno. Nosso país é muito grande, tem bastante diferença de paralelos em termos de temperatura, de clima, a parte pluviométrica das regiões, o pessoal do centro trabalha com a época das águas, no sul existem algumas secas durante o ano, existe a parte de clima, a gente tem esse desafio do Hemoncus contortus, que é de norte a sul. Então, existem várias situações no Brasil. Talvez o problema maior que eu consegui identificar, acho que desde o início do nosso trabalho aí do Pensando Cordeiros, é que a gente tem um problema de escala. As propriedades geralmente têm poucos ovinos e ainda índices de produção pequenos, baixos. Então, essa busca por uma melhor condição nutricional e, evidentemente, a parte sanitária, de genética e manejo, tudo importa, mas sem comida as coisas não andam. Então, a busca tem vários produtores que já estão correndo atrás disso aí. Uma melhor situação nutricional vai elevar os índices, as taxas da parte de produtividade, os índices zootécnicos, e maior número de cordeiros, maior viabilidade do negócio. Existe um ponto de equilíbrio entre investimento, que seria praticamente na parte de nutrição, e resultado. Então, existe em algumas regiões do Brasil, inclusive no sul, da onde eu venho, que o trabalho na fronteira sempre foi um trabalho
visando a lã, né? Não era visando eficiência produtiva em termos de número de cordeiro, de taxa de desmame. Então, essa cultura de ovinocultura, ela precisa de uma mudança muito grande, não só de avaliação, mas também a nível de investimento, a nível de condições de produção. Isso não é uma coisa fácil, eu acredito até que para as pessoas que estão chegando na ovinocultura, porque a ovinocultura tem uma característica interessante de a gente importar 70% dos cordeiros consumidos no Brasil, te garante que tu vai ter mercado na produção. E um mercado, ao longo do ano, bastante firme, né? Claro que existem alguns problemas de logística também, às vezes até em função do número de animais, várias coisas que a gente tem que vencer na ovinocultura. Mas essa situação, eu tenho um cálculo estimado, né, que nos faltam em torno de 5 milhões de cordeiros por ano no Brasil para atender o nosso mercado interno. E isso é uma coisa interessante para o Brasil no sentido de produção do setor agropecuário. Pela população do Brasil, que é uma população expressiva, a gente tem um mercado interno como um grande mercado. Existe o mercado externo, que é importante, em parte de cereais e etc., a parte de gado de corte e também aves e suinocultura, mas na parte de ovinos, esse mercado pode ser inclusive ampliado. Então, eu acredito que a ovinocultura ainda está nesse estágio que eu considero como de hibernação. Geralmente, as propriedades têm a ovinocultura como terceira ou quarta fonte de renda, ou nem consideram uma fonte de renda, e de repente estão trabalhando em outra atividade com bastante concorrência e com problemas de ineficiência também em termos de taxa. Então, eu acho que a gente está com tudo na mão, né? Como eu observei, citei no início do nosso bate-papo aí, eles conseguiram fazer uma ovinocultura bastante competitiva, com condições bastante adversas, não é pouco adversa. A gente olha, caminha pelos campos, pelos morros, são situações bem difíceis e estão dominadas assim, a parte de como fazer as coisas bem feitas e ter 130 de taxa de desmame com Easy Care, com Easy Lemming, isso é conversa comum aqui. Existem produtores que vão além e são os produtores, em resumo, mais eficientes, produzem mais matéria seca ao longo do ano, tem em situações que eles conseguem ter um capital até em função da operação deles ser melhor, investir mais, ter mais retorno. Então, a situação nossa ainda é de hibernação, mas o potencial é muito grande. Agora, todo esse trabalho, e você tem prestado várias consultorias, assim como a Daiane e outros profissionais aqui no país, muito voltado à eficiência, aos bons resultados para os criadores, para os produtores. Como é que está o grau de investimento para a qualificação da mão de obra do colaborador para a ovinocultura, André? Olha, eu acho que essa questão toda de mão de obra, de algumas coisas básicas da ovinocultura, ainda tem vaga para melhorar bastante, viu? Para ter uma ideia, isso também foi uma confirmação que eu tive aqui. A base de trabalho de um colaborador aqui na Nova Zelândia é um colaborador para cada 3 mil ovinos. Tá? Isso é a base. Está na conta do produtor, sabe, estou com 6 mil ovinos, vou ter 2 colaboradores. Tem 7 mil ovinos, vou ter 2 colaboradores e tem um contratado para serviços específicos. E um detalhe que muitas vezes as pessoas ou desconhecem ou não têm essa vivência, né? Cada colaborador, que é um shepherd, que é um pastor aqui, tem seus cães. E esses seus cães 4, 5, 6 cães. Cães de trabalho de montanha, são cães de várias raças de pastoreio, né? E que têm funções diferentes, tanto no campo quanto na parte dos currais, da mangueira, né? E esses colaboradores são contratados com os cães.
Os cães são deles, não são da propriedade. Às vezes, eventualmente, a propriedade também tem os seus cães. E o pessoal vem, faz o serviço, ou mora na propriedade, ou não, geralmente até moram na propriedade, e a propriedade assume esse custeio dos cães com excelente nutrição, parte de veterinário, o que for preciso, né? Porque essa equipe de trabalho dos colaboradores é a extensão dele mesmo, né? E da capacitação do colaborador, da situação deles aqui de estar trabalhando em lugares bastante íngremes que não teria como... Tem lugares que tu não consegue andar a cavalo, para ter uma ideia, em termos de ser muito inclinado. Os animais pastoreiam e os cães trabalham, às vezes até só com a presença dos cães, ou com o latido, que nem a raça dos Huntways, conseguem fazer esse tipo de trabalho, de juntar os rebanhos através de latido. E então a gente nota que os nossos colaboradores específicos de ovinocultura muitas vezes têm um trabalho, de uma certa forma, mais próximo de mangueira, mais de contato com... tem gente que trabalha com muito casqueamento, trabalha com coisas um pouco diferentes que o pessoal trabalha aqui. O pessoal trabalha aqui com manejo de pasto, com manejo de rebanho, trazem para a mangueira, fazem serviço, até tem mangueiras que são móveis em algum serviço que precisa fazer. E os animais que dão problema, seja problema de casco, seja algum problema no rebanho, são os animais que são descartados, né? Então, isso aí é uma outra coisa que a gente nota também quando existe eficiência, que quanto maior o número de animais na propriedade, maior a produção, maior e mais fácil a pressão de seleção para descarte dos animais que não entram nessa parte do easy care, que são poucos cuidados, e do easy lambing, que tem as condições de parir sem nenhum auxílio, sem nenhuma assistência. E o segredo disso, voltando a falar, que nem conversei no início, é a alimentação, a parte de nutrição. Eu vejo, me adiantando num outro assunto, e isso eu repasso essa, digamos assim, responsabilidade para cada um dos ovinocultores. Cada ovinocultor tem que ter noção da sua capacidade de produção de comida para os ovinos, no caso. E isso, cada região tem sua característica, não vai conseguir trabalhar com um pasto que é trabalhado lá em Sobral, com um pasto que é trabalhado lá em Encruzilhada do Sul, onde a gente tem a propriedade. São realidades diferentes, só citando 2 exemplos, que estão a 4.000 quilômetros de distância por aí, que é responsabilidade do produtor, ele conseguir conhecer, identificar na sua região qual é a melhor forma de produção de comida para os ovinos. Se o produtor chegar na condição que ele só vai conseguir ter ovinos à base de ração, à base de trato, não à base de pasto, eu diria que a ovinocultura dele vai estar limitada a conseguir ter um espaço para tratar, ou a coxo, ou até a parte de ter rebanho fechado. Se o produtor conseguir fazer um trabalho a pasto, ele já sai da área fechada, vai ter a condição de estar trabalhando com piquetes, com áreas maiores, com áreas divididas e buscando as gramíneas, a parte de forragem, que seja mais adaptada à sua região. Cada situação tem um contexto, tem lugares que os ovinos não podem ficar no campo à noite porque tem predadores, tem outros lugares que podem ficar, existem também cães de guarda de rebanho, mas isso é responsabilidade do produtor, conseguir identificar essa melhor situação para tocar a sua ovinocultura e ampliar. A nossa situação hoje no Brasil é de melhorar a parte nutricional, aumentar os índices de produção, ter melhores índices zootécnicos, ter mais cordeiro e ampliar a ovinocultura. E falando sobre esse assunto, dessa eficiência na criação brasileira,
Nós temos uma pergunta que chegou para você através de um áudio aqui do nosso WhatsApp. Eu quero aproveitar e reforçar para que você também envie a sua pergunta para o André ou para a Daiane através do 11 4322-0886, ok? Vamos conferir a pergunta aí do Guilherme Távora, lá do Doppler Novo Prado, para o André Camozaro. Pode rodar. Então, eu gostaria de saber do André se ele consegue enxergar uma luz no fim do túnel para a gente aplicar esses índices de seleção de reprodutores aqui no Brasil. Se ele está trazendo alguma novidade que dê viabilidade para a aplicação desse conceito aqui na seleção dos reprodutores brasileiros. Obrigado, viu? Obrigado, Guilherme Távora. André? Excelente pergunta, Guilherme. Eu acho que é uma caminho natural, né? Como existe essa parte de seleção dentro dos bovinos, né? E a gente tem também a nossa bovinocultura, ela tem um nível bom, né? Tem espaço para melhorar, nível de Brasil ainda, também em função de índices zootécnicos em N aspectos. Fazendo uma parte para chegar nos ovinos, eu vim aqui para ver ovinos. Só que quando eles têm aqui, geralmente nas propriedades, 10% em número de cabeças são bovinos, que eles fazem um pastoreio categoria jovens, digamos cordeiros ou cordeiras que vão para a monta 7 meses, 7, 8 meses. Aí tem ovelhas recuperando escórias, os 2 dentes. Aí tem as 2 dentes. Aí tem o rebanho principal. Depois vem os bovinos, porque como não tem como colocar trator para fazer roçadeira para limpeza de pasto, os bovinos têm essa função. Então, os cordeiros comem o melhor pasto dentro da rotação dos piquetes, os bovinos o pior pasto. Olhando o score dos bovinos, peso dos terneiros aos 6 meses, índices de taxa de prenhez do rebanho 91, 90, 92%, desmamando bezerros em termos de padrão, assim, terneiros, bezerros, 230, 240 quilos, animais com sobreano na faixa de 500 quilos, 480 quilos. Se nota que a comida faz uma grande diferença. Em termos de ter qualidade de comida, na hora certa, com a carga ajustada. Tá? Então, entrando nos bovinos, hoje em dia a bovinocultura, em larga escala, usa inseminação artificial, busca através de DEP, uma linguagem comum do pecuarista, uma DEPs com boa acurácia, busca complementar no seu rebanho os animais que trazem as deficiências do rebanho para complementar no rebanho através dos DEPs e da acurácia. E na ovinocultura a gente segue longe disso aí, trabalhando com um aspecto que é importante, que é a parte de conformação, mas só ela não consegue identificar os melhores animais a nível de mérito genético. Então, eu acredito que isso é quase que um apelo, vou usar esse termo, Guilherme. Os produtores de genética que conseguirem fornecer dados, que tiverem focados em buscar, em arrancar nessa caminhada em busca de mérito genético para os seus animais, que estiverem fazendo descartes, estiverem fazendo uma seleção mais apertada, vão sair na frente. Né? Isso é muito... dá para notar, em termos de... A gente conversa com muita gente, que o pessoal que compra reprodutores está em busca disso aí, está em busca, mesmo achando que é muito... ainda tem... não conseguem, mas isso é uma demanda que está latente, porque isso já ocorre em outras áreas. Então, aqui nem se fala, né? Eles têm a Beef and Lamb, eles têm a Seal, estão estruturados, há 70 anos eles estão estruturados, trabalham juntos, hoje mesmo eu tive uma reunião de produtores, esses produtores top aqui do Ararapa, as conversas são todas claras, são francas, os trabalhos são expostos, as contas são expostas, a forma de
conseguir desmembrar o negócio deles, é extremamente profissional, é muito detalhista, é impressionante. Eu até comentei com alguns produtores e não tenho nenhum, assim, para mim não é uma questão de vergonha até de dizer que eu me considero um produtor rural de segunda classe, porque da maneira que o pessoal trabalha aqui, faz cultivo de pasto, tem todas as informações, a gente está bastante atrás disso aí. Tá claro que certo. no Brasil existem propriedades que têm essa parte de pecuária bastante adiantada, principalmente da pecuária de corte de bovinos, mas ainda assim existe bastante espaço para crescer. Não tenho dúvida. Pois não. André, eu gostaria, eu peço desculpa a você precisar te interromper, em função do nosso horário. Daqui a pouquinho eu preciso bater um papinho com a Daiane. Tenho mais 2 perguntas, mas assim, quero te fazer um convite. Assim que você chegar da Nova Zelândia, se você tiver um espaço na sua agenda, que você venha pessoalmente ao Balcão do Boi, para nós fazermos um resumo desses dias que você está passando aí, tá bom? Eu vou te aguardar aqui para que a gente faça esse resumo, tá bom? Então, bom descanso a você, porque amanhã, para você aí, o dia pega cedo. Muito obrigado, um abraço carinhoso e obrigado pela sua contribuição fantástica aqui no especial Ovinocultura, sempre. Obrigado. Para mim é uma satisfação imensa ver que o programa está andando. Parabéns para ti, para a Morgana, para a produção também, que sempre nos tratam bastante bem. A gente consegue realizar os programas mesmo à distância. E eu me sinto grato em ter a colaboração de tantas pessoas que têm ajudado esse programa a cumprir os seus primeiros passos aí, né? Um abraço grande e estou à disposição. E vou me organizar para dar um pulo aí, talvez março ou abril a gente dá uma chegada aí. Ótimo, te espero. Um abraço. Ora bem, falei com o André Camozzato, está direto da Nova Zelândia. Nós vamos rapidamente a um breve intervalo comercial. Já vai enviando suas perguntas aí para o 11 94322 0886. Na sequência eu volto conversando com a Daiane Almeida. Até mais. Estamos de volta ao vivo através do Canal Rural com o Balcão do Boi. E eu não vou perder tempo, não. Eu só tenho 8 minutinhos com ela, já vou direto para Nova Zelândia. Ela está lá, prontinha para nos atender. Muito bom dia para nós e boa noite para você, Daiane. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado por estar nos atendendo, hein? Olá, Devanir! E aí? Tudo bom? Tudo. Bom dia maravilhoso aí para vocês. Aqui está de noite, quase meia-noite, mas estamos aqui pela Ovinocultura, firmes e fortes. É isso mesmo. À disposição do pessoal aí. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu já tenho uma pergunta aqui rapidamente para você, é o seguinte. Aliás, eu sei que vocês vão encontrar com o Dr. Fernando aí, que é pesquisador da Embrapa lá de Sobral. Depois você me conta isso. E essa pergunta tem a ver com isso, tá? O Ricardo Falcão, criador da Bahia, diz o seguinte: pode ver que o clima e a vegetação aí se assemelha muito com o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Fica mais fácil a produção de pastagem de qualidade. Mas aqui no Nordeste, temos secas longas que não sabemos quando ela vem nem quanto tempo dura. Aí complica. Como faz a correção de solo e adubação com essas condições e essa topografia? Essa é uma pergunta muito boa, porque o Nordeste aí tem, né, um dos maiores rebanhos de ovinos do Brasil e uma situação muito peculiar, muito diferente, né? Na verdade, quem vai para a Austrália, por exemplo, consegue se enxergar mais dentro de um Nordeste aí brasileiro do que vir aqui para a Nova Zelândia. Interessante que nós temos o Fernando Albuquerque, pesquisador da Embrapa de Sobral, aqui na Nova Zelândia, especificamente na Massey University, onde eu faço meu mestrado. Ele está lá com um dos meus mentores. Ele vai ficar aqui até julho. Então, eu tenho certeza que ele vai poder responder essa pergunta com muitos detalhes, né? Essa pergunta assim com uma melhor colocação do que eu. Eu fui para o Nordeste já 3 vezes, dei palestra lá no Nordeste, visitei propriedades, é uma realidade totalmente diferente mesmo. As propriedades que eu visitei
trabalhavam com alguma coisa de irrigação e bastante alimentação de coxo, então silagem ou até palma forrageira cortada, né, e dada no coxo. Então, assim, eu acho que em regiões, por exemplo, em que a pastagem ela é limitante, a gente tem que trabalhar a seleção dos animais melhores adaptados a essa região. Então, quais são os animais que, mesmo nessas condições difíceis, demonstram potencial, emprenham, desmamam cordeiros, mesmo que você tenha que trabalhar um confinamento, talvez, ou uma suplementação mais lá na frente. Trabalhar a parte de seleção e adaptabilidade dos animais nesse tipo de ambiente. Eu sei que a Embrapa tem trabalhos da vegetação nativa, coisas extras que o produtor pode fazer, principalmente nessa situação de seca. Na Austrália, por exemplo, são fazendas extremamente extensas, tá? A parte de pastagem é muito difícil para eles, então eles trabalham raças mais adaptadas àquilo. São ovelhas menores, que tenham condição de seleção, de viver e produzir naquele ambiente. Então, aí entra a parte mais da seleção. Mas eu vou deixar essa pergunta para o meu amigo Fernando, que com certeza a gente pode colocar ele aqui, Devanir, para conversar com o pessoal aí e focar no pessoal do Nordeste brasileiro, né, para responder essas perguntas aí mais particulares, aí, mais específicas. Nós estamos montando um QG do balcão do boi, da parte de ovinocultura na Nova Zelândia, né? Nossa embaixadora está aqui. Nossa, muito obrigado. O pessoal está vindo assim de rodo, sabe? Tem um monte de gente chegando aqui. Eu estou feliz, porque eu quero que se eu pudesse trazer o Brasil todo para cá, né? Porque viver o presente é melhor do que ver, né? Então, se a pessoa está aqui vivendo a realidade e não vendo através da telinha, da foto, do vídeo, é outra coisa, né? Não tenha dúvida. De enxergar. Se você não se incomoda de fazer esse intercâmbio aí, por gentileza, com o doutor Fernando, ele já está convidado para a próxima quinta-feira, tá bom? Juntamente contigo, para a gente falar aí mais sobre essa questão de passagem. Ricardo, então é o seguinte, responder para o Ricardo aqui é o seguinte... Nossa audiência está tão bacana, nós ganhamos mais 5 minutinhos de bônus, tá? Eu estou extremamente feliz. Ricardo, muito obrigado, viu? A turma vai mandando mensagem para nós. Bom, nos conte um pouco mais. Eu tenho acompanhado, o André falou dessa visita e vai estar aqui fazendo um resumão dessa visita aí. Bom, semana passada nós falamos muito da seleção de ovelhas, falamos da seleção de reprodutores e vamos falar agora dos cuidados com a produção. Daiane, eu gostaria que você falasse um pouquinho falando de seleção de machos, do encadenamento, da seleção de fêmeas, do score corporal. Quando nascem esses borregos, quais são os critérios aí em função do clima de alimentação aí que sirva para o Brasil? Olha, é interessante que, como aqui o sistema é extensivo, né? Normalmente as perdas em sistema extensivo são bem maiores do que um sistema intensivo, em que você está acompanhando a ovelha no momento que ela começou a demonstrar que ela vai estar prestes a parir, até o momento que o cordeiro nasce e as primeiras horas de vida do cordeiro. Em sistema extensivo, quando a ovelha pare lá fora, no campo, no piquete, sozinha, né? Ela tem 100% de controle sobre o que está acontecendo. Mesmo que você tenha um sistema intensivo, você pode fazer seleção em cima do comportamento da sua matriz. Uma coisa que acontece muito é que a gente gosta de interferir demais nas nossas matrizes. No que está acontecendo nas nossas matrizes, né? Existem até casos, né? Por exemplo, o Reino Unido, em que eles têm profissões como paridor de ovelha. Tá? A ovelha começou a parir, ele já vai lá, já coloca a mão, já tira o cordeiro para não perder aquele cordeiro. Tá? Então a gente acaba interferindo no que é natural do animal e a gente acaba forçando o animal a ficar preguiçoso, a saber que vai vir alguém ajudar ele, sempre. Tá? Então, quando o André fala do easy care, esse termo em inglês, easy care é um animal que não dá trabalho, é um animal que sabe cuidar de si mesmo.
Se você vem acompanhando a sua ovelha, tá? Desde lá do desmame, digamos, desmame do ano passado, ou da estação passada, se você vem acompanhando essa ovelha, você vem acompanhando o score dela, ela tá bem, ou ela perdeu peso, você dá uma alimentação diferenciada para ela porque ela perdeu peso, mas ela deu um cordeirinho para você, então você sabe que ela te deu. Então vamos dar uma alimentação diferenciada para essa ovelha. Você vem acompanhando, ela emprenhou, você vem acompanhando, a ovelha tá bem. Então você sabe que ela vai chegar no ponto de parição bem, você deu todas as condições necessárias para essa ovelha expressar o natural dela, o potencial natural dela como mãe. Tá? E aí o que acontece quando essa ovelha não tem essas condições de expressar, tá, o potencial natural dela? Ela demonstra exatamente o contrário. Então, uma ovelha que pare mais sentida, ou seja, ela está mais magra, ela está com fome, ela está sentida, é uma ovelha que muito provavelmente vai rejeitar cordeiro. Tá? Pensa você é uma ovelha morrendo de fome, você acabou de parir o seu cordeirinho, você acha que você vai ficar cuidando de cordeiro, você está com fome, você está morrendo de fome, você vai falar, meu filho, espera aí que a mamãe vai lá comer, depois a mamãe volta, tá? E a ovelha vai sair dali, ela vai para outros cantos, ela tá com fome, ela não quer saber de cordeiro. Segunda coisa que acontece quando a ovelha pare mais caquética, eu gosto de falar caquética um termo aí, né? Mas ela tá fraca, entendeu? Ela não tá bem, ela não tem uma produção de colostro boa. E provavelmente o desenvolvimento úbere dela não foi 100%, tá? Porque ela já tá vindo de uma situação ruim desde trás. E muito provavelmente esse cordeiro nasceu pequeno, que é uma das características mais marcantes de uma baixa qualidade nutricional na matriz é o peso do cordeiro ao nascer. E peso do cordeiro ao nascer é um dos ingredientes principais de taxa de sobrevivência, tá? Se esse cordeiro vai sobreviver, se ele vai estar vivo daqui uma semana ainda. Então, o que acontece na aparição? Normalmente no Brasil, a gente começa a preocupar com a ovelha no momento que ela pare. Nossa, pariu. Agora eu vou preocupar. Enquanto que aqui o negócio começa lá de trás, que é o que a gente estava falando semana passada, lá do último desmame. Então, se a gente pensar na produção, lembra, o cordeiro é sua moeda de troca. Sem cordeiro, você não tem dinheiro. Você não faz dinheiro na sua propriedade. Você não se paga e não se paga o seu funcionário, o seu colaborador. Então, o cordeiro é a coisa principal na sua propriedade. Mas quem dá o cordeiro para você? A sua matriz. Então, antes de você começar a preocupar lá na frente do cordeiro nascer, você volta, tá? Volta lá no início da sua estação de monta para ter certeza que essa matriz já vai começar essa vida reprodutiva dela, o ciclo produtivo dela bem. E daí, na hora que chegar a aparição, você pode fazer os cuidados normais, cura de umbigo, você pode trazer o animal mais para próximo do galpão. Ok. Você pode fazer N coisas, tá? Mas ela vai ter muito mais chance de cuidar desse cordeiro do que se ela tivesse magra, Não tenha dúvida. Deixa eu só aproveitar esse gancho seu. Nós temos uma pergunta muito bacana do Rodrigo Carvelo. É uma pergunta de áudio. Pode rodar para nós, por favor. Bom dia, meu nome é Rodrigo Carvelo, seleção Dorper da Roca. Selecionamos Dorper e White Dorper. E eu gostaria de saber do André, gostaria que ele desse um recado para os produtores de carne que insistem em utilizar reprodutores sem prova nenhuma e sem nenhum grau de sangue comprovado, o tal do cruzadão, que ao nosso ver você está piorando o rebanho em vez de melhorá-lo. O que o André tem a dizer sobre isso? Obrigado. Tá certo. Rodrigo, nós não conseguimos repassar a sua pergunta para o André. Se você me permite, eu acho que a Daiane pode dar a sua contribuição em responder a sua pergunta. Daiane, por gentileza. Bom, acho que o que ele está querendo dizer é a pessoa tem uma produção lá de ovinos, e aí ele tem uma certa quantidade de matriz, ele consegue um reprodutor mais ou menos bom, ele cruza, e aí naqueles cordeiros que nascem, sempre tem um ou outro que é bonito, é um animal que se destaca dos demais,
E aí ele fala, nossa, eu vou usar esse animal aqui para reprodução, para ser o pai da cabanha, ou posso vender esse animal para reprodução, né? Então, que ele fala do tal do cruzadão. O interessante que o nosso pensamento no Brasil é que o puro sangue é a melhor coisa que você tem em termos de melhoramento genético. Então, quando a gente fala do cruzado, não dá para você pensar num reprodutor melhorador que seja cruzado. Aqui na Nova Zelândia é muito comum animais cruzados. A diferença é que são todos animais com comprovação genética, tá? Independente se eles são meio sangue, tricross, 4, o que seja. Eles têm comprovação de mérito genético. Eu sei exatamente o que esse animal vai dar, vai repassar aos descendentes dele. Enquanto que no Brasil, o único documento que a gente pode pedir que possa comprovar uma genética seria aí um certificado de parentesco com mãe, pai, avô e assim vai. Então, quando chega no tal do cruzado, é pior ainda, porque você não tem esse certificado e você não tem nenhuma informação de mérito genético. Então, aquela situação, né? Aquela situação que, tipo, né? Se correr o bicho pega, se correr o bicho come. Então, a gente ainda continua, não tem nenhuma das duas. Então, você está realmente numa situação horrorosa. Tá certo. Daiane, olha, eu estou com o coração partido, eu consegui 5 minutos, não consigo mais, eu quero te agradecer muito. Perdão pela correria, muito obrigado. Imagina. E eu conto com você nas próximas edições, tá bom? Obrigado, bom dia. Perfeito. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, eu vou ficando por aqui. Tenha todos um ótimo dia, fiquem com Deus. Fiquei devendo a meteorologia e a agenda, amanhã nós passamos, tá bom? Tchau, até amanhã.